Foram muitos os portugueses que viveram a clandestinidade no decorrer do Estado Novo. Neste documentário vamos conhecer 3 dos 10 que protagonizaram no Forte Cadeia de Peniche, a 3 de janeiro de 1960, uma das mais marcantes fugas ao regime de Salazar. Esses homens são Jaime Serra, Carlos Costa e Joaquim Gomes, que juntamente com Álvaro Cunhal e outros ativistas do PCP protagonizaram um momento que foi considerado como um dos primeiros passos para a revolução que mais tarde aconteceria em abril de 74. Conheçamos então a clandestinidade. Pela voz de Jaime Serra, foram 27 anos nesta condição. A clandestinidade não quer dizer que esteja escondido, metido num buraco, não é? A clandestinidade é o corte com a família, o corte com os amigos, o corte com distrações, cinema, etc. Não é? Ter um corte com a vida pública, não é? Praticamente, não é? E a vida familiar. Não é? Ora, como era então a vida clandestina? A casa clandestina tinha ter uma aparência legal, normal, não é? Nós estávamos separados da família, mas separados da aliança, tínhamos que arranjar artifícios que dessa ideia que estávamos os períodos com a família, não é? Por exemplo, os períodos de Natal e Ano Novo, os períodos das festas, não é? Passávamos fechados em casa, não é? Dávamos a ideia, ou sem estar a dar explicações abertas, dando a ideia que tínhamos ido para a família, não é? E era tudo uma vida difícil, porque o dinheiro também era pouco, não é? Muito difícil. Então, no período pós-guerra, aqueles anos que saíram à guerra, foi muito mais difícil porque existia o racionamento. E nós, da clandestinidade, não podíamos ter cartões de racionamento, não é? As condições básicas de subsistência eram, desde logo, a primeira dificuldade dos clandestinos. Joaquim Gomes recorda um dos seus primeiros contactos com Álvaro Cunhal. Na altura, a sua casa era um ponto de apoio, ou seja, tinha por missão apoiar os mais destacados dirigentes do partido. Nesse episódio, a sua casa seria sede para um contacto internacional do PCP. Uma coisa que me afligiu muito a minha companheira era as dificuldades, eu diria, a fome que existia nos próprios dirigentes do partido. As dificuldades eram muitas. Uma vez, o camarada Cunhal estava à espera de 2 camaradas. E eu, nessa altura, não tenho a certeza se eram espanhóis ou se eram outros, mas que ia lá ter uma reunião com eles. E eles faltaram. E a minha companheira fez um almoço para 3, Cunhal e mais 2. Como os visitantes faltavam, o Cunhal comeu o almoço dos 3. Foi a primeira imagem que tivemos, eu e a minha companheira de Cunhal, para além de pequenas conversas, porque nunca vivemos juntos, foi, na realidade, um almoço, foi feito para 3 e o Cunhal comeu todo. Não menos dramática era a inevitável separação entre pais e filhos, de que eram alvo as famílias clandestinas. Outro aspecto difícil da clandestinidade, o aspecto familiar. Nós tivemos 4 filhos, não é? 2 foram pequenos para a clandestinidade, 2 meninas. Depois nasceram mais 2 na clandestinidade. Isso também cria problemas difíceis, sobretudo o facto das crianças não podiam estar connosco a partir de certa altura. Quando se chegava à idade escolar, colocava-se o problema, as crianças tinham que ir para a escola, não é? Que era obrigatório, não é? Portanto, se uma criança estava em casa à idade escolar, não era normal. Não é? Portanto, aí punha-se já o problema da separação dos filhos. Não é? As duas primeiras filhas que tivemos, não é? Tiveram com a mãe até certa idade. Não é? Depois, sobretudo na primeira prisão depois de funcionário, eu tive, não é? A minha mulher ficou, quando eu estive preso, ficou em casa da minha mãe, com as filhas. Não é? Depois da fuga de 50, em Peniche,
Ela foi ter comigo à clandestinidade, tendo a obrigação de deixar as filhas com a avó. Como, enfim, uma dor, naturalmente, né, como mãe, mas quando depois de eu estar em liberdade, ela sentiu o dever de se juntar a mim. Né? Jaime Serra leva-nos também a conhecer o dia-a-dia de uma casa clandestina. Via-se a máquina muito nas casas de partido, que era datilografar as informações, para as notícias para o avante, as informações, às vezes recolhidas também por gravação da Rádio Moscovo, né, para distribuir. Enfim. E para isso utilizava-se, para abafar o som, para não se tornar estranho, estar a escrever à máquina há muito tempo, usava-se umas caixas de madeira onde se metiam as máquinas de escrever. Através de um vidro, né, acompanhava-se a escrita. Portanto, era uma forma de abafar o som das máquinas de escrever. Jaime Serra, Joaquim Gomes e Carlos Costa cumpriam pena em Peniche, juntamente com outros presos políticos, entre os quais Álvaro Cunhal, quando decidem tentar a fuga de 1960. Contudo, a tarefa não se avista fácil. Jaime Serra, que já se tinha invadido anteriormente deste forte, encontrou nesta detenção medidas de segurança acrescidas. A pressão psicológica era igualmente permanente. As condições prisionais foram-se agravando de acordo com a experiência que eles iam tendo. Não é? Como disse, eles começaram a fazer obras, começaram a melhorar aquilo, e melhorar era para agravar as condições prisionais. Não é? Portanto, construíram casernas cá embaixo, não é? E construíram aquele pavilhão em cima, onde meteram, onde estavam os presos mais perigosos, segundo eles. Não é? O regime era mau. Havia, há uma coisa que julgo que dá ideia. No gabinete do chefe dos guardas, onde nós íamos, e onde todos os guardas iam, estava lá escrito um letreiro que dizia assim: o preso deve ter a sensação de estar permanentemente sob a vigilância do guarda. Quer dizer, o que se tratava era, além das coisas físicas, da pressão psicológica. Ainda assim, os detidos conseguiam gerar os seus mecanismos de defesa. É claro que eles eram pouco, às vezes, não tinham estado dentro. De maneira como no corredor tinham, por exemplo, as luzes acesas, sobre a noite, quando o guarda ia espreitar pelo olhinho do diabo, chama-se aquele olhinho, a gente topava, porque os pés dele faziam sombra. Olha lá, está o gajo a espreitar-me. Não é? Há em Peniche um espaço que ainda hoje é a memória mais marcante dos detidos de então. O segredo era o castigo mais temido. Nesse segredo, o que havia também era apenas uma pedra, não era já uma cama de madeira, era uma pedra para a gente dormir. Agora aquilo tiraram isso tudo, não sei porquê. E ouvia-se perfeitamente aquilo lá, furnas. Ouvia-se, quando o mar estava bravo, ouvia-se penedos que entravam nas furnas a chocar. E o que lá havia apenas era um balde onde nós tínhamos de fazer as nossas necessidades. Levavam-nos, creio que era uma vez por dia, ou coisa assim, a comida. Se não se estivesse, a pão e água, porque muitas vezes o castigo era acompanhado de corte da comida. Ora, e perante tantas dificuldades, como era possível física e psicologicamente superar o cativeiro? A questão fundamental que eu acho, não é a resistência moral, são as convicções da pessoa, não é a resistência física.
É claro que a maior parte daqueles que falavam na polícia, nós considerávamos isso uma traição, mesmo que se compreendesse que, enfim, eles não queriam, foram forçados. Alguns, outros, aqueles que se passavam mesmo para a polícia, nós a esses não dizíamos que se portaram mal, não eram apenas expulsos, nós chamávamos rachados. Tinha dois métodos, a tortura, as falas mansas, convencimento, etc. Da prisão de 49 ainda me levaram as filhas, uma filha ao colo, ao pé de mim, quando estava a estátua, né? Coitadinha, as meninas, sozinha, não sei o quê. Eu recusei-me a ceder a tais pressões. Né? Bem, nas prisões seguintes já nem sequer tentava nada. Né? Nem sequer me identificava. Apesar de eu saber que eles sabiam quem eu era, né? Recusava-me a identificar, recusava-me a reconhecer a legalidade da polícia. Né? Portanto, recusava-me a identificar. Impõe-se outra pergunta. Como se esperam, por exemplo, vários dias na posição de estátua? Esse limite é muito, digamos, imposto pelo próprio preso. Não é? Se mostra energia e decisão na posição que toma, é claro, eles não têm interesse em continuar a torturar se há convicção que por aí, por esse caminho, não chegam lá. Não é? É claro que o fio entre a vida e a morte é muito tênue, não é? É por isso eles mataram camaradas nas prisões, exatamente por insistirem, por pensarem que por aí e tal, ainda conseguiram, mais uma tortura, mais aquilo. A primeira missão de qualquer clandestino, assim que era detido, passava por reconhecer no local as possibilidades de fuga. Joaquim Gomes, Jaime Serra e Álvaro Cunhal formaram o grupo de estudo para a fuga de 1960. Nós os três, eu, Serra e Cunhal, resolvemos, cada um de nós, separadamente, ia estudar o problema hipótese de fuga. E uns dias depois, num recreio novo ou coisa assim, dizíamos aquilo, as conclusões que tínhamos chegado. E cada um dos três tinha chegado à mesma conclusão. A hipótese de fuga existe desde que tenhamos um guarda republicano. Sem isso, não é possível. No recreio, já tinha uma hora de recreio de manhã, outra hora à tarde. E o recreio juntavam-se os presos todos, não é? Mas podiam conversar entre si, mas de maneira que o guarda ouvisse. O guarda andava aí no meio para se passear por aí. E nós também tínhamos que conversar de maneira que o guarda não ouvisse. De maneira que, quando conversávamos ao pé do guarda, fazíamos uma conversa normal, depois conversávamos, já tínhamos palavras combinadas. E todos os dias nos juntávamos, mesmo que não houvesse nada de novo. Foi comigo que as coisas se desenvolveram, como podia ter sido com outro camarada qualquer. Mas todos os meses havia uma companhia da GNR que ia a Peniche fazer, durante um mês, o trabalho de vigilância externa, porque a GNR não tinha nenhuma autoridade dentro da cadeia. Para isso eram os guardas prisionais. Só podia fazer e tinha os seus postos concretos em Peniche, onde faziam o seu trabalho. Ora bem, e todos os meses, quando mudava, uma companhia era substituída por outra que ia fazer o mesmo serviço, punham-nos no recreio e os guardas republicanos passavam para nos ver a cara. Eles viam-nos a nós víamos a eles. E, em geral, até por obrigação, os GNRs passavam com uma cara dura. Não faziam um mínimo gesto que não fosse de dureza quando nos acontecia essa visita. É nessa altura em que a mim
me pareceu que havia o olhar de um GNR que era menos duro, menos violento que os outros. José Jorge Alves era um guarda que evidenciava sinais de insatisfação com o regime. Ele era um homem antifascista, sem dúvida. E uma vez passou pela cela, encostou-se mais que o que lhe era permitido às grades da cela do Joaquim Gomes. E disse: eu podia ter morto, se eu sabia que tinha morto o Salazar. Contou aqueles desfiles que eles faziam no Terreiro de Passos. Não é? Eu tinha balas autênticas. Não. Bom, isto significava que ele era contra o regime. Não é? E daí em diante passamos a pensar em função daquele guarda. E, portanto, sempre que o Joaquim Gomes podia falar com ele, que ele se aproximava, ele é que se aproximava, porque ninguém o obrigava nem se podia aproximar, mas aproximava-se e ganhou aquela convivência com o Joaquim Gomes. Nós estávamos completamente proibidos de dirigir a palavra a um guarda no exterior, como eles estavam proibidos de dirigir a palavra a um preso. Não podíamos fazê-lo, mas eles passavam, exteriormente passavam. E eu propus aos camaradas que eu, quando apanhasse esse homem, uma hora tinha que ser entre as 19 e as 21 horas, era a altura mais sossegada no coisa. É claro, nenhum dos camaradas estava convencido que isso podia resultar, nem eu próprio o estava. Com o agravante de que, dirigindo a palavra a um GNR, e se ele quisesse e fosse mau, comunicava lá aos chefes de guardas, eu ia para o segredo umas semanas, não é? Portanto, isto era castigado só por dirigir a palavra. Só que ele passa no dia e eu tinha-o fixado e cumprimento da janela, dentro da cadeia, através das grades, e ele fora, no seu giro. Então o seu guarda está bom, passou bem, qualquer coisa assim, não é? E ele abre os olhos, olha para mim e diz-me: está tudo bem, tá, como está? Cumprimentou-me também e tal. E muito rápido, e disse uma coisa extraordinária, que estava contra os presos políticos em Portugal, e especialmente Álvaro Cunhal, que mal fez um homem como Cunhal para estar aí preso e estes anos todos presos. Havia então que comunicar com o exterior sobre a disponibilidade do GNR. O papel mortalha foi o método utilizado. Em tão pequena folha chegavam a ser escritas mensagens com cerca de 40 linhas. Natural de Forcalhos, José Jorge Alves residia na época em Santarém. Descontente com a sua progressão na carreira militar, foi gerando insatisfação face ao regime de Salazar. Neste contexto, o PCP propõe-lhe 120 mil escudos para apoiar a fuga de 5 presos de Peniche. Era efetivamente muito dinheiro para a época, o que também enquadra a absoluta necessidade do PCP de libertar os seus principais quadros políticos, na medida em que a grande maioria se encontrava detida. Era bastante dinheiro, sem dúvida nenhuma, não é? Isto era um pouco, digamos, ele com isto vai perder a reforma, mas nós dávamos-lhe uma importância para que ele não ficasse, ele e a família, ficassem assim desarmados, não é? Certo é que o guarda foi ganhando receios à medida que se aproximava a hora da fuga, que mudaria também todo o curso da sua vida. Ele foi-se assustando, ou por influência da família, ou por outra coisa, foi-se assustando. E em certa altura pergunta aos camaradas no exterior
quantos camaradas é que fugiam no dia da fuga. E os camaradas que viam o receio com que ele estava, porque nessa altura já estava visto que eram 9 camaradas, portanto, nós dizemos 10 porque o incluía ele depois, naturalmente que os camaradas estavam preocupados. E como estavam preocupados com o receio que ele manifestava, então disseram, não, isto são 5 ou 6, é uma meia dúzia, se for, e tal. Ora bem, para ver se o tranquilizavam. O plano de fuga determinava que esta tinha que acontecer ao fim do dia. Em simultâneo, José Jorge Alves teria que estar de serviço junto à porta pelos quais os fugitivos abandonariam o pavilhão de detenção. A operação, inicialmente marcada para 10 de janeiro de 1960, seria antecipada uma semana, para o dia 3 de janeiro. Em causa, o mapa de escalas de serviço do guarda Alves. Passou de 10 para o dia 3, mas diz-nos aquilo, creio que com um dia de antecedência, não é? E nós ficámos à rasca, creio que só um ou 2 camaradas, a quem tivemos que comunicar da fuga, é que esteve em desacordo que a fuga se fizesse perante esta situação. O primeiro sinal para a fuga é dado a partir do exterior. Cerca das 19 horas, para em frente ao forte um carro com o porta-bagagens aberto. Era o sinal que do exterior tudo estava a postos para receber os fugitivos. O sinal é dado pelo ator já falecido Rogério Paulo, que não conhecia o objetivo da sua missão. Era assim a lei da clandestinidade. Uma regra fundamental da clandestinidade é cada um sabe o que precisa para a execução das suas tarefas. Não é? Isso não quer dizer que não fale, que não diga as suas opiniões livremente. Mas quanto às coisas precisas, às tarefas precisas, cada um, em princípio, é claro que isto é violado, muitas vezes, mas o princípio é esse. Tinha que seguir o sinal do interior por parte de José Jorge Alves. O último sinal era dado pelo próprio guarda republicano, que é indispensável nós sabermos que ele estava mesmo disposto. Então nós estávamos no refeitório e ele deu, como estava combinado, umas patadas. O refeitório tinha uma janela para aquele tal, para o sítio onde estava o Joaquim Gomes, para o sítio onde, à porta para onde fugimos, e onde o guarda andava. Eu ali umas patadas, estávamos nós, a hora precisa que foi combinado, estávamos a jantar, ficamos a saber que estava tudo ok, ele também. Ele era indispensável. Se tivesse sido trocado o turno dele, ali naquele turno, não podia fazer, tinha que esperar pelo turno dele. Não. Quando foi o sinal exterior, desencadeou-se a Operação Lençóis, não é? E a partir daí era reversível, não é? Cada um rasgou os lençóis, 4 pedaços, depois se juntaram e foram atados uns aos outros, o que se fez de cordão para descer. Em simultâneo, também no interior do pavilhão, havia que imobilizar e prender numa cela o guarda prisional. Comecei a falar com ele de futebol, ele gostava naturalmente daquilo e tal, e fui, quando acabamos de comer, eu fui arrastando a conversa com ele até esse sítio, que era muito próximo do refeitório, onde nós lavávamos a louça. E ali mantive à porta a falar com ele. Bom, nós tínhamos aprendido um golpe que nos tinham, quer dizer, de fora, disseram-nos como dar um golpe sem ferir, sem que o guarda sofresse consequências, não é? Mandaram-nos também clorofórmio e uma coisinha própria das operações, que se põe na língua, que se põe no lábio, na língua, para a língua não sufocar. Portanto, ali naquele sítio, o Guilherme da Costa Carvalho, que era um homem
muito mais alto que eu, com uma toalha torcida, tac, dá o golpe aqui assim na garganta, a pessoa perde os sentidos de imediato. Mas ele caiu, mas ganhou logo os sentidos. Não é que é por isso que ele jogou que eu lhe batia, eu não bati nada. Mas ele começou logo a gritar. Não é que eu disse, filho da puta, isso, ou te calas ou te mato. Claro, não é nada. Mas ele calou-se completamente. A partir deste momento entrava em ação o guarda José Jorge Alves, que encobriria cada um dos fugitivos debaixo do seu capote. Um a um, os prisioneiros saíam da ala de alta segurança de Peniche e dirigiam-se para o exterior, sendo posteriormente obrigados a saltar as muralhas que os separavam da liberdade. Estava assente com ele que ele passaria cada um dos presos debaixo da capa do leado, que era de uma grande importância para não ser visto. Na realidade, depois de ele ter passado o quinto, que creio que foi o Carlos Costa, ainda vinham a andar de cócaras, não sei, mais 4 ou 5, sei lá, ainda vinham saindo da porta e por ali tinham que vir muito baixo, não fazer, porque também se estivessem em pé podiam ser vistos do outro posto da GNR. Dos 5 fugitivos esperados, apareceram 10 a José Jorge Alves. É nesta altura que o guarda provoca o pânico em plena fuga. Resolveu fugir, acabar com aquilo. E caiu-nos o período mais difícil, mais amargo que aconteceu na fuga. Digamos, perdeu o domínio sobre si, quer dizer, é uma situação para ele naturalmente muito difícil, não é? Mas não teve consequências, foi imediatamente, quer dizer, ele quis fugir por si, ora isso era impossível, ou muitíssimo mais difícil, e afastou-se, mas que foi logo agarrado, levado para um carro e como os outros. Mas os problemas não tinham terminado. No salto da última muralha, registra-se o sofrimento de Guilherme da Costa Carvalho. O Guilherme da Costa Carvalho deve ter, não segurou bem, caiu embaixo, bateu com a cabeça numa pedra, aquilo era tudo pedregulho, e ele todo a secar a sangue, estava enfim na situação. E eu e o Carlos Costa, eu já estava a saltar o muro para fora da fortaleza e o Carlos Costa é que o foi lavar, mas eu voltei atrás para ir ajudar o camarada, porque realmente era uma coisa tramada. E estávamos a ajudar o Guilherme para ele sair, quando começamos a ouvir as cardas das botas do coiso, e nós estávamos vistos, só podíamos descer com calçado de borracha para não fazer barulho nenhum. Ora bem, e o guarda passa perto de nós, vem por ali com as cordas, a coisa, vem, e a gritar: fui traído, fui traído, fui traído. Curiosamente, foi o futebol que salvou a situação. Tinha acontecido que nesse dia tinha havido um desafio de futebol em Peniche, que eu ainda não sei quem eram os coisas, nem sei quem ganhou. Mas a verdade é que a rua vinha cheia de gente que, vendo o GNR sem boné, sem nada, completamente desvairado, fui traído, gritando, mas gritando a sério, não é? Toda a gente parava e ficava a olhar para o GNR, que raio, o que é isto? Não é? E eu
consigo chegar ao pé dele, tentei acalmá-lo, sei lá, tal, mas ele continuava a gritar: fui traído, fui traído. Não sei porquê, eu ainda hoje tenho remorsos, atribuí os gritos dele ao resultado do futebol e comecei a chamar nomes ao árbitro que tinha feito o árbitro lá do desafio de futebol, pensando exatamente como na bola sempre há quem perca e sempre há quem não sei dizer, foi o árbitro que é o filho da mãe, que é este, eu próprio a gritar tanto ou mais do que ele, não é? Ora bem, e foi isso que o foi acalmando, e também as pessoas que estavam na rua começaram a entender que aquilo tinha a ver com a bola, não tinha a ver com mais nada. Com os ânimos serenados, os fugitivos entram nos carros que os aguardavam e fugiram de Peniche. A liberdade dos 10 ativistas do PCP foi também o princípio do fim de José Jorge Alves. O exílio na Roménia iria levá-lo ao suicídio em apenas 2 anos. Igualmente perseguida, a sua família veria também todo o dinheiro proveniente da fuga confiscado pela PIDE. Só após o 25 de Abril é que a família voltaria a estar na posse da verba acordada. São evidentes as dificuldades de adaptação de José Jorge Alves à condição de exilado. Pois, mas aquilo também era o problema das coisas que ele queria, especialmente álcool. Porque inicialmente ele tinha dinheiro, mas... O dinheiro foi-lhe apreendido pela PIDE, não é? Que... O dinheiro foi-lhe apreendido pela PIDE, não é? Sim. Ele só volta a receber o dinheiro depois de 74, depois do... Nós sempre acompanhámos, para pagar despesas dele, sempre acompanhámos e fomos... Porquê é que o senhor acha que ele se suicidou? Estava da família, estava fora do país, não sei, não sou capaz de dizer. Agora, julgo que aquilo que ele fez e algumas coisas que praticou não era o homem tão seguro como inicialmente. Portanto, havia ali alguns equilíbrios. Eu posso dizer, não é que... Eu tive uma semana com ele, como já vos disse, e praticamente era quase, não era totalmente, um garrafão de vinho de 5 litros num dia desaparecia. A família dele depois voltou a contatar o partido? Sim, tivemos contato com eles e havia pessoas de família, não é que tenham entrado no partido ou alguma coisa assim, mas que concordavam com a forma como nós tínhamos cumprido tudo o que tínhamos assento com ele, tínhamos de facto cumprido, de modo a que não pudesse ficar pena. Agora, ele é que realmente... Pronto, esse problema da fuga e do fui traído já era uma coisa que na verdade mostra que alguma coisa ali não... O senhor sente que o partido fez tudo o que podia ter feito por ele? Nós podíamos ter feito com ele. Está de acordo com o que tínhamos combinado com ele. E o que tínhamos combinado com ele era defendê-lo portanto, e até já estava visto que ele tinha que ir para o estrangeiro, não podia cá ficar, não é? E tudo isso cumprimos totalmente aquilo que tinha, os compromissos que tínhamos com ele, cumprimos inteiramente. Segundo os seus dirigentes, o PCP fez tudo o que podia por José Jorge Alves.
Eu gosto de falar pela filha de agora, recentemente. Agora, houve um jornal que pediu uma entrevista à filha, que está em Paris. E ela disse que o pai se degradou, se tornou alcoólico, e portanto depois suicidou, coisa assim, não é? Portanto, o exílio dele para a Roménia não... Foi para o defender. Exato, mas o senhor não acha que isso tenha nada a ver com o facto dele depois suicidar-se e com... Não tem. E que também não tem a ver com o facto de ele se tornar mais alcoólico ainda? Foram-lhe dadas todas as condições na Roménia, não é? Ele trabalhou numa fábrica como encarregado de uma secção, vivia como qualquer romeno, portanto, não, quer dizer, o partido cumpriu rigorosamente todas as condições com ele, procurou dar-lhe todo o apoio psicológico, tudo. Agora, sabe que o alcoolismo é uma coisa terrível, terrível, e que perturba, ou que pode perturbar profundamente as pessoas. E libertar-se disso não é fácil, não é fácil. De maneira que... E sempre esteve definido que ele iria fugir para a Roménia? Isso estava logo determinado? Sim, nos planos iniciais? Ele tinha de ir para um lado onde pusessem pôr a mão, para a Roménia, ou para a RDA, ou para a União Soviética, para qualquer sítio onde a polícia portuguesa não chegasse, não é? Porque se fosse para Paris ou coisa assim, podia chegar. Embora, por exemplo, disse que o Álvares esteve em Moscou. O Álvares esteve muito mais tempo em Paris do que esteve em Moscou. Mas estava em Paris clandestinamente, mas o Álvares tinha uma experiência de clandestinidade. Após a fuga de 1960, o regime agrava significativamente as condições em Peniche. Manuel Pedro, outro preso político, estava detido na altura e recorda como era a vida dentro dos pavilhões. Se vocês olharem para aquele pavilhão de onde foi a fuga, eu falei-vos da situação cá embaixo nessa sala, não é? Mas lá em cima, de onde foi a fuga, se vocês verificarem, aquele pavilhão é feito com as celas, as janelas das celas estão viradas a norte, que é uma coisa horrível. Quem passar ali o inverno é horrível, o frio, pronto. Imagina neste tempo com o nordeste ali a bater, ou a nortada. E a sul tem o sol, mas tem paredes, tem vidros, tem tijolos em vidro, para o sol não entrar. Portanto, de norte tem o frio sempre, não tem sol. De sul, onde podiam ter o sol, não o têm porque ele não entra lá. Se já eram difíceis, as condições de vida dos detidos pioraram claramente após 1960. As coisas caminham no sentido de levantamentos de rancho, deles cortarem alimentação aos presos, começam a cortar visitas, começam a cortar correspondência, começam a cortar a entrada do jornal, portanto, e vai-se, digamos, numa onda sempre progressiva, porque eles não cedem e porque os presos têm necessidade de se ver livre daquela situação, porque o parlatório era, objetivamente, uma fonte de castigos, uma fonte de segredo do mais variado tipo, não é? Dizer-se a uma mulher que é estrábica, a senhora não pode estar a olhar para ali, e a senhora dizer, mas o senhor não vê que eu sou estrábico? Pois é, estrábico, mas não pode estar a olhar para ali. Dizer-se a uma criança, o senhor aqui não pode comer porque ele está a chupar um roçado. A tortura era recorrente no Estado Novo. Manuel Pedro recorda algumas das práticas de que eram alvo os presos políticos. A água despejada pela boca, com os joelhos metidos em ripas de 3 faces, portanto os joelhos estão a prenderem para não se poder levantar. Tudo isso, as mulheres no período e a terem de fazer as necessidades na sala e a terem de limpar as necessidades com as próprias roupas. Então isso não foi de cá. Estar na tortura 18 dias e 18 noites em que o Gervásio dizia ele ao Manel de nunca mais a tortura do sono. Espancamento, ele tinha sido espancado barbaramente numa outra prisão, ele dizia, epá,
chegou aos 18 dias e ele dizia: eu só queria morrer. Ele não queria falar, nem tinha esquemas, só queria morrer. E caiu inconsciente, foi assim que eles o tiraram de lá. Os espancamentos tornam-se habituais. Nesse período em que estive lá, em 64, estava em curso, portanto, uma luta muito grande, que vinha desde 63, e que culminou com violentos espancamentos no primeiro piso do pavilhão das celas. Preso a preso, cela a cela, portanto, 4, 5 guardas a espancarem, e a GNR no corredor com pistolas metralhadoras apontadas. Manuel Pedro recorda igualmente o momento em que outro detido, Américo de Sousa, é remetido ao segredo. E o Américo de Sousa estava muito doente, estava a perder sangue pelo intestino, e esteve 15 dias no segredo, a pão e água, e a dar-lhe pão e água dia sim, dia não. Eu soube posteriormente, já não estava com ele, porque eles vinham do segredo nessa fase. Durante 2 meses não houve contactos entre os presos, a não ser pela parede, pelas formas mais... Mas deixou de haver, como vos disse, foram retiradas todas as chamadas regalias que o preso tinha. Portanto, não cheguei a falar com ele, soube depois, por companheiros que estiveram com ele depois dele regressar. Eu já não estive, quando houve contactos, e já há uma vida normal na cadeia. Mas é um dos casos de grande violência, não é? Para se ver o nível, sem se falar não se fala do segredo de Caxias, que isso é uma coisa que nem vale a pena. Portanto, a malta fumava continuamente, porque aquilo era num subsolo, onde se ouviam as ratas na retrete, não havia luz, e a umidade era tanta que a malta que ia para lá, que já sabia que era assim, levava um cigarro aceso, acendia um cigarro, e acendia cigarro após cigarro, porque os fósforos, passado uma hora, já não acendiam. Não é? E quando saíam de lá, só ia lá a guarda para levar o pequeno almoço, o jantar, e quando saíam de lá vinham agarrados à guarda porque já não viam. Vinham de uma escuridão de 8, 10, 15 dias ou mais, e entravam a enfrentar a luz do dia, não aguentavam, e era o guarda que os acompanhava. Igualmente permanente era a tortura psicológica. Tínhamos aquilo que se chamava uma sala de convívio. Portanto, eram 4 mesas, nós éramos 14 presos, 14 celas, e o guarda dizia para uma das mesas: faz favor, falem mais alto que eu não ouço o que estão a dizer. E a seguir era capaz de dizer a outra mesa: faz favor de falarem mais baixo porque estão a falar muito alto. Portanto, isto era permanente, quer dizer, este jogo de falo mais baixo, falo mais alto. No parlatório era assim, vocês estão a ver o que é um parlatório em que há crianças, há os familiares, e nós estamos ali ao lado uns dos outros. Temos que falar para que o parceiro ao lado não ouça. E temos o guarda com um pé no banco encostado a nós, e está a dizer: fala mais alto que eu não estou a ouvir, lá para fora. E a seguir houve um dizer assim: fala mais baixo, que está a falar para os presos todos, isto aqui não é para falar para os presos todos. Aliás, vocês leram que está lá, há lá uma série de coisas exemplificadas em texto, não estou a querer ir mais longe sobre isso, mas aquilo era um permanente sair dali. É claro que nós, quando tínhamos uma orientação para dar para as famílias e era preciso ser ali, que era urgente, havia um que ia, era escolhido coletivamente e com o seu acordo, chegava lá e dizia em voz alta, apanhava logo as secções todas e as famílias todas. É claro que dali ele já não continuava a visita, nem fazia a visita, dali ia direitinho, ao redondo, não é? Como não podia deixar de ser, não é? Propomos-lhe agora uma visita guiada pelo Forte de Peniche, na atualidade. A Fortaleza de Peniche teve o início da sua construção no século XVI, em 1558, sendo que o grosso das estruturas que nós podemos ver são estruturas construídas após 1640, após a restauração da independência nacional.
A fortaleza de Peniche encabeçava um conjunto de fortificações que defendiam toda uma linha de costa que ia desde a Nazaré até Torres Vedras, sendo que nesta fortificação encontrava-se em permanência um regimento de artilharia e um regimento de infantaria, mais tarde designado de Regimento número 13 de Infantaria, que ainda hoje existe. O Baluarte Redondo foi a primeira estrutura defensiva construída na Península de Peniche, datando de meados do século XVI. Trata-se de uma estrutura que tinha como objetivo a defesa da vila e do porto pescatório, bastante importante à época. Durante o período da prisão política, este espaço foi utilizado como segredo, como espaço de reclusão, onde os presos eram colocados como castigo. Daqui fugiu em 1954 António Dias Lourenço, numa das fugas mais célebres que tiveram lugar neste espaço. Estamos no parlatório, uma estrutura, como o próprio nome indica, era uma estrutura que permitia o contacto dos presos políticos, colocados aqui neste estabelecimento prisional, com os seus familiares e amigos. Trata-se de um espaço que foi construído em 1967, substituindo um outro espaço anterior. Os reclusos aqui no estabelecimento prisional eram recebidos ou recebiam visitas diariamente. Essas visitas tinham a duração habitual de 2 horas, no entanto, em muitas das situações acabava por a visita ter apenas 15 minutos. Sendo que havia uma particularidade, todas as visitas eram monitorizadas por um guarda prisional que estava presente e que ouvia a conversa que era estabelecida entre os familiares e o recluso. Tratando-se de uma fortificação seiscentista, a Fortaleza de Peniche recebeu em vários momentos da sua longa história vários presos, nomeadamente de índole política. Durante as guerras liberais recebeu absolutistas e liberais. Também mais tarde recebeu refugiados boers. Mais tarde ainda, já durante a Primeira Guerra Mundial, acaba por receber prisioneiros alemães e austríacos. E em 1936 é criado neste espaço o chamado Depósito dos Presos de Peniche, que não é mais do que o estabelecimento que vinha reutilizar as estruturas da antiga prisão política e que mais tarde vai dar origem à chamada cadeia do Forte de Peniche, que ao fim e ao cabo é o estabelecimento que hoje conhecemos, com 3 blocos construídos segundo os modelos da arquitetura prisional norte-americana. Bloco A, Bloco B e Bloco C, sendo que o Bloco C era o bloco de alta segurança no qual ou a partir do qual se deu a célebre fuga de 3 de janeiro de 1960. Em 1984 é criado no Bloco C da antiga prisão política o Museu Municipal de Peniche. Trata-se de um espaço que evoca as memórias ligadas à história e à etnografia local, com destaque para as coleções de pesca e construção naval, arqueologia, renda de bilros, temáticas que estão muito associadas à história do concelho de Peniche. David Pereira, da União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, revela os objetivos da associação no âmbito da preservação da memória da resistência. É necessário contribuir para que, de acordo com as novas tendências que na museologia existem, para dar essa preservação, também aos futuros visitantes que se dirijam àquele espaço, poder transmitir tudo aquilo que foi a vida prisional naquele espaço, que muitos dos depoimentos dos resistentes antifascistas têm documentado como de uma grande violência e de uma grande brutalidade que era pensada e que era trabalhada pelo próprio regime fascista, com técnicas que tentavam impor o sofrimento e a humilhação e a quebra da própria resistência antifascista, e portanto nós consideramos que esse aspecto é fundamental na edificação de um futuro Museu da Resistência e da luta pela liberdade.
A tortura era recorrente na ditadura de Salazar. Todavia, o segredo de Peniche assumia contornos ainda mais dramáticos para os presos políticos. Há um conjunto de práticas, de tortura, a tortura do sono, a estátua, no caso das presas do sexo feminino, a questão de não deixar fazer as necessidades, e mesmo no período menstrual. Todo esse conjunto de práticas estão documentados e são comuns às várias prisões fascistas em Portugal naquele período. Mas há ali em Peniche, vamos lá, até um símbolo máximo dessa repressão. E estou-me a referir concretamente ao segredo. O segredo que nós conhecemos hoje quando visitamos a Fortaleza de Peniche não era o segredo para onde eram enviados os presos, muitas vezes por questões apenas que tinham a ver com o humor dos guardas prisionais, do chefe dos guardas ou do próprio diretor. Portanto, quando um preso, há um caso que está documentado, quando um preso se virava para outro e lhe dava os pêsames, os sentimentos, poderia ser enviado para esse segredo. E nós sabemos que o segredo era um local onde não havia sequer um sítio para o preso dormir, não havia sítio para fazer as suas necessidades. Portanto, tinha que ser feito num balde e tinha que ser o próprio preso a esvaziar o local do segredo, um local muito exíguo e ermo, e cá fora poder esvaziar o balde das suas necessidades. E, portanto, esse símbolo máximo de onde António Dias Lourenço fugiu a 17 de dezembro de 1954, eu creio que ali, e nós queremos que ali naquele aspecto concreto da Fortaleza e da prisão de Peniche, é singular nessa prática cotidiana de infligir o máximo de sofrimento àqueles presos políticos e de lhes quebrar e de os quebrar e de os levar à resignação e à destruição da resistência antifascista, que não houve um único dia que isso tivesse acontecido. Portanto, como se diz na canção, houve sempre alguém que resistiu, houve sempre alguém que disse não. E isso aconteceu também dentro da prisão de Peniche. No fundo, aquilo que o nosso projeto e que o protocolo que está firmado com a Câmara Municipal de Peniche procura levar a efeito é exatamente a transmissão desse conhecimento. Por seu lado, o presidente da Associação, Aurélio Santos, revela o trabalho desenvolvido no âmbito da melhoria das condições disponibilizadas aos visitantes do Forte de Peniche. Estamos desde já procurando melhorar as condições dos visitantes do Forte. Note-se que o Forte tem anualmente mais de 40 a 50 mil visitas, o que constitui de facto um património importante para Peniche, e é também nesse aspecto que a Câmara Municipal procura valorizar o Forte e procurando enriquecer e documentar desde já, antes mesmo do desenvolvimento do Museu da Resistência, mais amplamente, tornar mais interessante a visita desses militantes e desses visitantes que anualmente visitam o Forte. É nesse aspecto também que nós estamos trabalhando, e sobre isso creio que o Dr. David Pereira poderá falar mais desenvolvidamente, dos passos que já foram dados e que estão sendo dados atualmente para a concretização desse melhoramento do Museu da Resistência que desde já estamos procurando realizar. A fechar, António José Correia, presidente da Câmara Municipal de Peniche, revela igualmente o compromisso da autarquia com a preservação da memória. Peniche tem também essa outra responsabilidade, ou seja, tem aqui um património que é um património nacional. A ação que deve desenvolver, ela deve ser também de modo a que essa preservação da memória seja partilhada com todos os escalões etários e particularmente com aqueles que são mais novos, porque nem sempre os manuais retratam da forma como deveriam retratar daquilo que foi este período. Daí que seja dada uma particular atenção também aqui aos espaços, aos conteúdos, e posso dizer que dos milhares de pessoas que vêm aqui, muitos deles são jovens, são crianças e que são trazidos aqui também pelas escolas, na prática pelos educadores que valorizam essa componente da nossa história.